Vamos iniciar a nossa 11ª carreira, 2 correntes, como sempre, virou o trabalho, sobrepõe os outros 3 restantes. Feito isso, nós vamos ter aqui no início 3 bloquinhos vazios, uma corrente, ponto sobre ponto. Feito aqui, meus 3 bloquinhos vazios, faço uma sequência de 5 pontos. Aqui já é o primeiro, no intervalo o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro, no intervalo o quarto, e ponto sobre ponto, meu 5º ponto alto. Vamos fazer aqui uma sequência agora de 6 bloquinhos vazios, uma corrente e ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto, já é o segundo. Aqui já estou com 5 bloquinhos vazios, uma corrente, ponto sobre ponto, meu 6º bloquinho. Faço uma sequência de 5 pontos, esse já é o primeiro, no intervalo o segundo, aqui ponto sobre ponto, o terceiro, o quarto e o 5º. Um bloquinho vazio, uma corrente, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. E novamente, uma sequência de 5 pontos, esse já é o primeiro, no intervalo o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro, no intervalo o quarto e ponto sobre ponto, meu 5º ponto alto. Vou fazer aqui agora uma sequência de 4 bloquinhos vazios, uma corrente, pulo um ponto no próximo, um alto. Uma corrente, pulo um ponto, um alto no seguinte, uma corrente, pulo um ponto no próximo, um pontinho alto, uma corrente, pulo um ponto alto. 4 bloquinhos vazios. E agora eu retomo essa sequência que eu fiz aqui do outro lado. No entanto, eu já faço 5 pontos altos, esse já é o primeiro, no intervalo o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro, no intervalo o quarto e ponto sobre ponto, o 5º. Faço um bloquinho vazio, uma corrente, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. Mais um grupinho de 5 pontos altos, esse já é o primeiro. Aqui, ponto sobre ponto, o segundo. Ponto sobre ponto, o terceiro. No intervalo, o 4º ponto. E ponto sobre ponto, meu 5º ponto alto. Na sequência, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos vazios. Uma corrente, ponto sobre ponto, já é o primeiro. Uma corrente, ponto sobre ponto, e sigo assim até completar os 6 bloquinhos. Uma corrente, ponto sobre ponto. Completei aqui 6 quadradinhos vazios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço uma sequência de 5 pontos, esse já é o primeiro. No intervalo, o segundo. Ponto sobre ponto, o terceiro. No intervalo, o quarto. E ponto sobre ponto, o 5º. Faço uma sequência de 3 bloquinhos vazios, uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto, já é o segundo. Uma corrente e ponto sobre ponto. 3 bloquinhos. E finalizo com os restantes aqui da minha lateral. O terceiro e o quarto na segunda correntinha. Finalizamos mais uma carreira. Olha aqui, já tá na metade do nosso coração, tá vendo aqui se formando? Olha que bacana. Já me adiantei aqui com a nossa próxima carreira, já fiz os 4 pontos da lateral, naquela técnica que eu expliquei. Sobe 2, vira o trabalho e sobrepõe os outros 3. 2 quadradinhos vazios aqui no início, agora um quadradinho cheio, ou seja, 3 pontos altos. Esse já é o primeiro, no intervalo de correntinha, o segundo. E aqui, ponto sobre ponto, o terceiro, certo? 2 bloquinhos vazios novamente, uma corrente, pulo um ponto no próximo, um alto. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, um alto. 2 bloquinhos vazios. Novamente, 3 pontos altos, esse já é o primeiro, no intervalo, o segundo. E aqui, ponto sobre ponto, o terceiro.
Estamos assim. Agora eu faço uma sequência de 4 bloquinhos vazios. Uma corrente, ponto sobre ponto, já é o primeiro. Uma corrente, ponto sobre ponto, o segundo, o terceiro e o quarto. Sempre com uma corrente, pulando espaço, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4. Faço na sequência um bloquinho de 5 pontos, esse já é o primeiro. No intervalo, o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro, o quarto e o quinto. 2 bloquinhos vazios, uma corrente, pulo um ponto no próximo, um alto. Uma corrente, pulo espaço no próximo, um alto. E mais um grupinho de 5 pontos, olha, ponto sobre ponto. Esse já é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E novamente eu vou manter os 4 bloquinhos vazios da carreira anterior. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente e ponto sobre ponto. Completei aqui então 4 bloquinhos vazios e já começo a repetir o desenho. 5 pontos altos, aqui já é o primeiro. Vou sobrepondo ponto sobre ponto, aqui já é o terceiro, o quarto e o quinto. 2 bloquinhos vazios, uma corrente, pulo espaço, ponto sobre ponto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. 5 pontos altos, esse já é o primeiro, aqui o segundo, terceiro, no espaço o quarto e aqui ponto sobre ponto, meu quinto ponto alto. 4 bloquinhos vazios, uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto, já estou com 3, uma corrente, ponto sobre ponto. 4 bloquinhos vazios, 3 pontos altos, aqui já é o primeiro, no intervalo o segundo e ponto sobre ponto o terceiro. Agora são 2 bloquinhos vazios, uma corrente, pulo um ponto alto no seguinte. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um alto. Novamente, um bloquinho de 3 pontos, aqui já tem o primeiro, no intervalo, o segundo e ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto, um bloquinho vazio. Uma corrente e ponto sobre ponto. 2 bloquinhos vazios, certo? Finalizamos exatamente, olha, como iniciamos. E os nossos 4 pontos da lateral, já tem 1, 2, 3 e o quarto na segunda correntinha. Já adiantei aqui também nossa próxima carreira com a nossa lateral. Aqui teremos 2 bloquinhos vazios também no início, uma corrente, ponto sobre ponto e uma corrente, ponto sobre ponto. 2 bloquinhos vazios. Mantenho aqui o bloquinho de 3 pontos, venho no próximo o segundo e no próximo o terceiro. Um bloquinho vazio, uma corrente, pulo espaço, ponto sobre ponto. Um grupinho de 5 pontos altos, aqui já tem o primeiro, no intervalo o segundo e ponto sobre ponto. Um bloquinho de 5 pontos altos. Faço agora 3 bloquinhos vazios, uma corrente, ponto sobre ponto, sempre esse mesmo procedimento, tá, gente? Bloquinho vazio, uma corrente, ou pula o espaço, ou pula um ponto. Aqui já tenho 2, uma corrente, ponto sobre ponto. 3 bloquinhos vazios. Faço uma sequência de 5 pontos, aqui já tenho o primeiro, no espaço o segundo e ponto sobre ponto, o terceiro, o quarto e o quinto. Um bloquinho vazio, uma corrente, pula um ponto no próximo, um alto. Novamente uma sequência de 5 pontos, aqui já é o primeiro, no intervalo o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro,
no intervalo o quarto e ponto sobre ponto, meu quinto ponto alto. Faço agora uma sequência de 8 quadradinhos vazios. Uma corrente, pulo um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, um alto, já é o segundo. Uma corrente, pulo espaço, no próximo ponto, um alto. Vou completar 8 bloquinhos e já volto aqui com vocês. Já completei aqui 8 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu começo a repetir o desenho novamente aqui do outro lado. 5 pontos altos, já tenho o primeiro, no intervalo o segundo, ponto sobre ponto o terceiro, no intervalo o quarto e ponto sobre ponto o quinto. Faço um quadradinho vazio, uma corrente, pulo um ponto no próximo um alto. Mais uma sequência de 5 pontos, esse já é o primeiro, no próximo o segundo, no próximo o terceiro, no intervalo o quarto, e aqui ponto sobre ponto, meu quinto ponto alto. Na sequência, eu faço 3 bloquinhos vazios, uma corrente, ponto sobre ponto, completando aqui uma corrente e ponto sobre ponto. 3 bloquinhos vazios. Faço uma sequência de 5 pontos, esse já é o primeiro, ponto sobre ponto o segundo, aqui o terceiro, no espaço o quarto e ponto sobre ponto, meu quinto ponto alto. Nossa sequência agora é um bloquinho vazio, uma corrente, pulo espaço, um ponto alto. Meus 3 pontos, já tenho um, o segundo e o terceiro. E 2 bloquinhos vazios, uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto, e concluo aqui os 4 pontos da nossa lateral. Assim, nós concluímos mais uma carreira. Bom, pessoal, estamos na 14ª carreira, a qual eu já dei uma boa adiantada, olha. Os 4 pontos da lateral, 2 bloquinhos vazios e os 3 pontos aqui, tá? Agora, nós vamos fazer uma sequência de 5 bloquinhos vazios. Então, uma corrente, pulo espaço, ponto sobre ponto. Uma corrente, pulo um ponto, ponto sobre ponto. Uma corrente, pulo um ponto, já é meu terceiro bloquinho vazio. Uma corrente, pulo espaço, ponto sobre ponto, o quarto. Uma corrente, pulo espaço, ponto sobre ponto. 5 bloquinhos vazios. Agora, eu faço uma sequência de 5 pontos altos, esse já é o primeiro, no intervalo o segundo, e aqui ponto sobre ponto. O terceiro, o quarto e o quinto. Faço 2 bloquinhos vazios, uma corrente, pulo um ponto no próximo, um alto, uma corrente, pulo espaço no próximo, um alto. Novamente, um bloquinho de 5 pontos altos, esse já é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Mantenho aqui 8 bloquinhos vazios, igual a carreira anterior, tá? Então, sempre sobrepondo uma corrente e ponto sobre ponto, já é meu primeiro bloquinho. Uma corrente e sigo assim, até completar os 8. Já completei aqui 8 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu já começo a repetir o meu desenho. Bloquinho de 5 pontos altos, aqui já é o primeiro, ponto sobre ponto, olha só. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Olhamos aqui a sequência, 2 bloquinhos vazios, uma corrente, pulo espaço, no próximo, um alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um alto. 5 bloquinhos, 5 pontos altos, aqui já é o primeiro, no próximo, o segundo, aqui o terceiro, no intervalo, o quarto, e aqui o quinto ponto alto, ponto sobre ponto.
Nossa sequência agora são 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos vazios. Uma corrente e ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto, já é o segundo. Uma corrente, pula um ponto, no próximo, um alto. Uma corrente, pula um ponto, no próximo, um alto. Já tenho aqui um total de 4. 1, 2, 3, 4. Uma corrente, ponto sobre ponto. 5 bloquinhos. Mantenho aqui o grupinho de 3 pontos. Então, aqui o segundo e aqui o terceiro. Um ponto alto, uma corrente, perdão, e ponto sobre ponto. Uma corrente e ponto sobre ponto. E finalizo com os 4 pontos da lateral. Já tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto na segunda correntinha. Bom, pessoal, nossa próxima carreira eu já adiantei um pouquinho mais, olha, fiz a minha lateral com os 4 pontos, 2 bloquinhos vazios, o bloquinho de 3 pontos altos, tá? E aqui 4 bloquinhos vazios, 1, 2, 3, 4, diferente da carreira anterior que eram 5, tá bom? Olha só como que nós estamos nessa carreira aqui. Agora eu faço uma sequência de 5 pontos altos. Aqui já é o primeiro, no intervalo, o segundo e ponto sobre ponto. O terceiro, o quarto e o quinto. Faço um quadradinho vazio, uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um alto. E mais um grupinho de 5 pontos. Esse já é o primeiro, no intervalo, o segundo, ponto sobre ponto, já tenho 3. No intervalo, o quarto, e aqui ponto sobre ponto, 5 pontos altos. Faço agora na sequência 12 quadradinhos vazios. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um alto. Mesma repetição, uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um alto. Já tenho 2 quadradinhos. Uma corrente, ponto sobre ponto, e sigo assim até completar 12 quadradinhos, tá? Bom, aqui já estou com 11 quadradinhos, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um alto, 12 quadradinhos. E já começo a repetir o desenho aqui do outro lado, 5 pontos altos, aqui já é o primeiro, no intervalo o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro, o quarto aqui no intervalo e ponto sobre ponto, 5 pontos altos. Faço agora um bloquinho vazio, uma corrente, pulo um ponto, no próximo um alto. Mais uma sequência de 5 pontos, esse já é o primeiro, aqui o segundo, o terceiro, no intervalo de correntinha o quarto, e aqui ponto sobre ponto, meu quinto ponto alto. Estamos assim. Na sequência, 4 quadradinhos vazios, uma corrente, ponto sobre ponto, meu primeiro bloquinho. Uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto. E aqui meu quarto quadradinho, uma corrente e ponto sobre ponto. Mantenho o bloquinho de 3 pontos, o segundo e o terceiro, e o terceiro. 2 quadradinhos vazios para finalizar, uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto. E finalizando mais uma carreira aqui com vocês, ponto sobre ponto aqui nos 4 pontos das nossas laterais, tá? Bom, pessoal, já iniciei aqui a nossa 16ª carreira, ou seja, a última carreira aonde já está, ó, montado o nosso desenho, tá? Conforme eu disse para vocês no início, o desenho é composto por 16 carreiras. E eu vim carreira a carreira trabalhando com vocês. A nossa 16ª eu já fiz aqui os 4 pontos, 2 bloquinhos vazios. Nessa carreira teremos 3 bloquinhos vazios. Então, uma corrente, pula um ponto alto. O meu terceiro quadradinho, né? Bloquinho vazio, 3 bloquinhos. Faço agora uma sequência de 11 pontos altos, já contando esse daqui como o primeiro, no intervalo o segundo e vou sobrepondo, ponto sobre ponto, olha, o terceiro,
No intervalo, o quarto, ponto sobre ponto, meu quinto ponto, e sigo assim até completar 11. No intervalo, um ponto, ponto sobre ponto. Aqui no intervalo, um ponto. Eu já tenho um total de 2, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ponto sobre ponto, 9. No próximo, o 10º. E no próximo, o 11º. 11 pontos altos. Faço 2 bloquinhos vazios, uma corrente, pulo um ponto no próximo, um alto. Uma corrente, pulo espacinho no próximo, um pontinho alto. 2 bloquinhos vazios. Faço uma sequência de 5 pontos, olha só, ponto sobre ponto. Aqui já é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E repito aqui a sequência de 12 quadradinhos vazios, igual a carreira anterior. Uma corrente e ponto sobre ponto. Sigo assim com uma corrente e ponto sobre ponto até completar 12 bloquinhos vazios. Aqui já estou com 11 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uma corrente, pulo espacinho, ponto sobre ponto. 12 bloquinhos vazios. E já começo a repetir o desenho. 5 pontos altos, ou seja, ponto sobre ponto aqui no bloquinho. Já é o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. 2 quadradinhos vazios, uma corrente, pulo espaço, ponto sobre ponto. Uma corrente, pulo um ponto e ponto sobre ponto. 2 bloquinhos vazios, faço novamente aquela sequência com 11 pontos altos. Esse já é o primeiro, aqui o segundo, o terceiro. No espaço de correntinha, o quarto. E sigo assim, olha, ponto sobre ponto já é o quinto, até completar 11. No espaço, o sexto, ponto sobre ponto, o sétimo. E aqui, ponto sobre ponto, o 11º. 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora, os 3 bloquinhos vazios. Para finalizar, uma corrente, pulo um ponto e ponto sobre ponto. Uma corrente, pulo espaço, ponto sobre ponto, meu terceiro bloquinho vazio. Finalizo com os 4 pontos da lateral. Bom, assim finalizamos, então, a última carreira. Olha só, já dá pra ver nosso desenho aqui formado, os 2 corações, tá? Agora, eu vou trazer todas as dicas para vocês seguirem aí o seu trabalho e irem repetindo. Você vai pegar um marcador, como eu citei, ou um fiozinho de outra cor. Vai colocar agora lá na primeira carreira, olha, na primeira carreirinha que a gente fez, tá? Coloquei o marcador. O que você vai fazer agora? Você vai dar seguimento da mesma forma, sempre subindo as 2 correntes, virando o trabalho, mantendo os 4 pontos da lateral, ou seja, mais 3 aqui para completar 4, terceiro e o quarto. As 2 correntinhas já conta como o primeiro. Olha lá na primeira carreira, o que foi feito? 8 quadradinhos vazios. Faça 8 quadradinhos. Uma corrente, pulo espaço, ponto sobre ponto, já tenho 1. Sigo assim, uma corrente, pulo espaço, ponto sobre ponto. Sempre como eu vim ressaltando. Quando tiver espaço, pulo espaço. Quando tiver ponto, pulo ponto. Aqui eu tenho espaço, eu pulo ponto sobre ponto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um alto. Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios e eu preciso de 8, igual a primeira carreira. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um alto. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma corrente, pulo um ponto, um alto. 8 quadradinhos. Vou lá na primeira carreira, onde eu marquei, e olho.
5 pontos altos, depois 16 quadradinhos vazios, 5 pontos altos e 8 quadradinhos vazios. Eu vou repetir tudo lá em cima. Agora eu faço 5 pontos altos, aqui já é o primeiro, no espaço o segundo, ponto sobre ponto o terceiro, no espaço o quarto e ponto sobre ponto o quinto. Agora a sequência são 16 bloquinhos vazios, uma corrente, pula um ponto, sempre como eu vim explicando, tá? Uma corrente, pula um ponto. Quando for espaço, uma corrente, pula o espaço. Até completar 16 bloquinhos vazios, depois os 5 pontos altos, vai olhando na carreira anterior. Terminou essa carreira, muda a marcação que você está usando para a segunda carreira e repete a segunda carreira, ou seja, ela é igual à primeira. Terminou, passa o marcador para a próxima, repete. Vai só subindo o marcador, não precisa mudar nada. A partir daqui, você só vai subindo o marcador, tá? E vai repetindo o desenho. Ah, eu quero fazer com 3 desenhos, com 4, você só vai repetindo, tá joia? Então, agora eu volto com vocês, mostrando por quantos desenhos eu trabalhei no tapete menor, por quantos desenhos eu trabalhei na passadeira. Quanto mais desenho você fizer, mais comprido vai ficar o seu trabalho. Aí fica a seu critério, tá joia? Então, eu aguardo vocês para a gente estar finalizando, fazendo o bico de acabamento. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei bastante a minha peça. Eu estou mostrando para vocês aqui o meu tapetinho menor, o qual eu vou fazer apenas com 3 desenhos, tá? Percebe aqui que nós fazemos aqui um coração de um lado, um coração do outro lado. Então, aqui eu formei um desenho, aqui o segundo desenho e aqui o terceiro desenho, tá? Na minha passadeira eu fiz com 6 desenhos, eu vou deixar passando a imagem porque ela está enorme. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só. Eu não consigo abrir ela toda aqui, eu fiz com 6 desenhos, tá até com marcações que eu sugeri pra vocês ir colocando, que facilita bastante aqui na execução do nosso trabalho. A minha passadeira ficou medindo 1,5 m de comprimento e 51 centímetros de largura na tensão do meu ponto, tá bom? Eu trabalhei com fio 6, então tudo isso deve se levar em consideração. Se você estiver trabalhando no fio 8, a sua vai ficar maior, com 6 desenhos, e mais larga também, e depende também da tensão do seu ponto, tá bom? Então, você não calcula exatamente a medida da minha. A sua pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor também. Então, a passadeira eu fiz com 6 desenhos. Através desse passo a passo, você consegue fazer a passadeira e 2 tapetinhos menores. No meu caso, como eu citei no vídeo, no início, o meu jogo vai compor uma passadeira e um tapetinho menor. Aí é só você fazer 2 tapetinhos menor, que vai dar um belíssimo jogo de cozinha aí. Então, aqui já tá a dica da passadeira. Eu trabalhei com 6 desenhos. Fica muito lindo esse trabalho, tá bom? E é bem fácil executar, seguindo todas as regrinhas que eu trouxe pra vocês. Se você quiser, você pode fazer com menos desenho sua passadeira, ou até com mais também, se você preferir. Então, vamos fazer o acabamento agora. Bom, como vocês viram aí, a minha passadeira já está pronta, eu passei as medidas para vocês e a quantidade de desenho. Agora, o meu tapetinho menor eu fiz com 3 desenhos e a finalização se dá assim, gente. Olha, aqui eu finalizei o coração, certo? Segui a repetição e ainda fiz aquelas 2 primeiras carreiras lá do nosso trabalho, tá bom? Que são as 2 iguais. Devemos finalizar com as 2 carreiras iguais aqui, exatamente assim como eu estou mostrando, para ficar o acabamento perfeito, exatamente como iniciamos o nosso trabalho, olha. Iniciamos com 2 carreiras iguais aqui também e depois começamos o nosso coração. Então, vamos lá passar a quantidade total de carreiras para que vocês não se percam aí. Aqui, para formar o nosso desenho, iniciando das 2 carreiras iguais e começando o nosso desenho aqui, dá um total de 16 carreiras. Assim, a gente finalizou o nosso primeiro coração. Olha só, a minha marcação tá aqui. E finalizamos, olha, o primeiro coração aqui, certinho. 16 carreiras. Depois, eu segui as minhas repetições, que volta lá do começo, como eu citei também. Repetindo a partir da primeira carreira, depois a segunda, terceira, quarta, vai só subindo. Então, depois que eu finalizei aqui, ó, as 16 carreiras, eu comecei a repetir tudo novamente lá do começo, ó, as 2 carreiras iguais, novamente formei outro coração e mais um. Então, aqui no meu trabalho, até o final ali, antes de entrar no bico de acabamento, deu um total de, até aqui, 16, 17, 18, 19, 20, 46, 47, 48, 49, 50 carreiras. Veja bem aí na imagem como que eu finalizei o meu último desenho, tá?
desenho concluído, e aquelas duas carreiras iguais às duas primeiras, certo? Então, deu essa quantidade de carreiras, e para fazer a passadeira, já vai começar tudo novamente. Estou aqui na segunda carreira, olha, lá do início. Aqui, ó, essas duas. Para mim fazer o meu quarto coração, eu já venho na terceira, na quarta, na quinta e vai formando outro coração, fico com 4. Novamente, repete, é só ir seguindo, gente, aquela regrinha que eu passei no começo. Vai subindo o marcador, você não se perde, tá bom? Vamos iniciar o bico de acabamento, que é idêntico ao da passadeira e do outro tapetinho menor, tá bom? Só muda o tamanho mesmo. Bom, aqui onde eu finalizei, olha, meu último pontinho alto, eu vou dar uma caminhada até mais ou menos, olha, esse pontinho aqui, bem no pezinho desse pontinho alto ou no meio desse próximo, tá bom? Então, eu finalizei aqui, olha, meu último ponto alto, deixa eu desmanchar essa argolinha. Último pontinho da carreira, eu venho por trás desse último ponto alto, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Venho já nesse pezinho do ponto alto, olha, entro com a agulha no pezinho dele, busco o fio, um baixíssimo também, eu vou caminhando. E venho aqui nesse próximo ponto alto, um baixíssimo. Então, eu estou no meio dessa segunda carreirinha aqui, bem no meinho dela. A partir daqui, eu começo a fazer minhas alças de 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Reparem também que eu já estou trabalhando na lateral maior aqui da minha peça, tá? E aqui, ó, é a lateral menor, aonde a gente finalizou. 4 correntinhas, eu pulo em torno de 2 carreirinhas. 1, 2. 1 e 2. Eu venho bem no pezinho aqui, ó, na divisão da carreira. Reparem que eu pulei 1, 2. E faço um ponto baixo. Se o seu ponto for muito apertadinho, pode ser que repuxe um pouco, então você pode fazer até 5 correntinhas. Tá joia? Novamente, 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Sempre 4 correntinhas aqui na lateral e na lateral menor, somente no canto que a gente vai aumentar um pouquinho. Novamente, eu pulo em torno de 2 carreiras, 1, 2. Vem bem no pezinho aqui, ó, na divisão da carreira, um ponto baixo. Já é a minha segunda alcinha. 4 correntes. Novamente, 1, 2 carreiras, vem bem no pezinho do pontinho alto, um ponto baixo. E sigo assim, gente, até chegar lá no finalzinho da minha carreira. E um detalhe muito importante, essas alças têm que dar números ímpares, eu já tenho 3. Vou fazer a quarta, a quinta, a sexta e assim por diante, até chegar, olha, aqui no final, mas não é nesse finalzinho aqui não. Tem que dar mais ou menos aqui no meio desse ponto da segunda carreira, assim como nós iniciamos aqui, no meio desse ponto da segunda carreira. E tem que dar ímpares essa quantidade de correntinhas, tá? Números ímpares. Aqui no caso eu tenho 3. 4 já daria errado, tem que ser ímpar, 3 é ímpar. Então, eu vou fazendo sem estresse. Chegou aqui no final, eu vi que não vai dar ímpar, eu pulo uma anterior, um pouquinho menos, para que dê um número ímpar de alcinhas. Então, eu vou trabalhando a minha e já volto aqui mostrando para vocês se eu tive que pular um pouquinho antes para dar ímpar certinho, tá? Vamos ver, porque às vezes dá no seu e no meu não. 3, 4 correntes, pulo em torno de 2 carreirinhas, vem aqui em cima do pontinho alto, um ponto baixo. Bom, pessoal, já estou aqui no finalzinho da minha carreira, minha última alcinha aqui, olha, com 4 correntinhas, eu vou pular 1, 2 e deveria fazer o ponto baixo sobre esse pontinho alto, mas eu vou um pouco mais à frente e pegar no meio desse ponto alto, que é da segunda carreirinha, tá vendo? Aquele detalhe que eu expliquei. E aqui eu fiquei no total de 23 alcinhas, então deu um total ímpar, então vai bater certinho o acabamento, não pode dar par, porque é um sim, um não, um sim, um não. Uma com ponto alto, uma sem ponto alto, uma com ponto alto, uma sem. Então, gente, tem que ser assim. Você pode contar desde a primeira assim também dessa forma, ó. Essa foi a primeira. Aqui no cantinho a gente vai encher de ponto alto e essa não, vai ser ponto baixo. Então, não, sim, não, sim, não, sim. A última tem que dar não, ou seja, tem que ser ímpar, tá bom? A minha passadeira eu já tive que fazer um pouquinho antes, a penúltima, para dar certo o número ímpar aqui, tá bom? Por isso que eu dei todas essas dicas. Vai que você faz o seu tapetinho maior, por exemplo, com 3 corações. Edilene, minha cozinha é muito grande, ficou menor. Edilene, a minha cliente quer maior. Faça com 4 corações. Só que aí, nessa hora do bico, para você não se perder, faça essa adaptação que eu acabei de explicar. Pula um pouquinho menos aqui, ó, nas anteriores, para que dê a última aqui, ó, nesse ponto, tem que dar número ímpar. O total de correntes. Chegando aqui no canto, aonde a gente vai fazer a curva,
para passar para essa lateral menor, a gente vai fazer mais correntinhas. Aqui na minha, eu vou fazer um total de 7 correntinhas. Deu certo pra mim. Mas se o seu ponto for mais justinho, mais apertadinho que o meu, eu sugiro que você faça 8 ou até 9 correntinhas, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Viro já o meu trabalho, posiciono para essa lateral menor, onde eu vou começar a trabalhar. Aqui eu tenho aqueles 4 pontos que a gente veio trabalhando em toda a lateral do nosso trabalho. Eu pulo aqui 1, 2, eu venho sobre o terceiro ponto, olha, e faço o meu pontinho baixo. Certo? Então, aqui eu fiz o cantinho. Ai, Edilene, eu não posso pegar um pouquinho mais à frente? Eu não posso pegar aqui sobre o quarto ponto? Pode também, ó, bem aqui no cantinho, tá? Aí, você vê como que vai ficar esticado esse cordão de correntinha aí no seu trabalho. Se ele repuxar, aí você faz mais correntinha, você vai adaptando ao seu ponto. Feito isso, eu já fiz o cantinho do meu trabalho e retomo agora as correntinhas de 4 correntes, tá? 1, 2, 3 e 4. E sigo trabalhando por toda essa lateral menor, lembrando que tem que dar alça ímpar. Não conta essa aqui do canto, é somente as demais. Sem contar do canto, tem que dar ímpar o total dessas outras alças de 4 correntinhas. Elas têm que dar ímpar, não conta essa daqui, tá? Então, aqui na lateral menor, eu já fiz a primeira. Eu pulo em torno de 2 bloquinhos, olha, vazio, e venho em cima do pontinho alto, um ponto baixo. Fiz a primeira. 1, 2, 3, 4. Pulo 2 bloquinhos, ponto baixo sobre o ponto alto. A segunda. E eu sigo assim, e aqui no final tem que dar ímpar, tá bom? Chegando aqui nessa parte onde eu tenho bloquinho de ponto alto, olha, 4 correntes, eu vou pular esses 2 bloquinhos vazios e venho sobre o primeiro, onde eu tenho um bloquinho de 5 pontos altos, ponto baixo. 4 correntes, 2, 3 e 4. Eu pulo todos esses pontos aqui do bloquinho e venho sobre o último, um pontinho baixo. E sigo novamente com 4 correntes e pulando 2 bloquinhos. Ali no finalzinho, na minha passadeira, como é a mesma largura dos tapetes menores, aqui é o mesmo padrão da passadeira, tá? Independente do comprimento, aqui na largura é igualzinho da passadeira. Se eu fiz adaptação na passadeira, eu tenho que fazer adaptação aqui. Outra coisa bem importante, se aqui eu fiquei com total de correntinha, lá na outra lateral eu tenho que ficar com a mesma quantidade de correntinha. Tanto na passadeira, essa dica, como nos tapetinhos menores, para ficar bacana o seu trabalho, não ficar um lado com mais bico e o outro lado com menos bico. Então, se deu 23 alcinhas aqui, só as menores, lá na outra lateral, que é essa daqui, tem que dar a mesma quantidade. Então, seguindo... Bom, e aqui no meu tapetinho menor, que eu estou fazendo as alcinhas na lateral menor também, eu já sei que eu vou ter que fazer adaptação, pois segue o mesmo padrão da passadeira, né? É a mesma largura da minha passadeira. E aqui, ó, no final, seguindo essa repetição, vai dar 18 alças, e não pode dar par, tem que dar ímpar. Como eu já sei que vai dar interferência lá no final, eu tenho que fazer uma alça a mais para dar ímpar, no caso 19, ou uma alça menos para dar 17, para dar ímpar, tá bom? O importante é dar ímpar. Aí você vem aqui e vê aonde você vai fazer essa adaptação. Aqui você vai preencher de ponto alto, que é o canto, então você desconsidera. Aqui ponto baixo. Ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Você deixa para fazer menor a alça que você vai fazer o ponto baixo, não a alça que você vai preencher com ponto alto. Então, essa daqui será ponto baixo, eu vou fazer ela menorzinha, com 3 correntinhas apenas. E vou pular, ó, um bloquinho e vim aqui em uma correntinha do próximo espacinho, eu não vou no ponto alto. Assim, eu já fiz a primeira adaptação, ou seja, eu fiz menos correntinha, olha, e pulei menos ponto. Agora, a próxima eu faço com 4. 1, 2, 3 e 4. Pulo 2 bloquinhos normal, venho no próximo, um ponto alto. Então, aqui será onde eu vou fazer pontinho baixo, então não vai interferir no meu trabalho. A próxima também eu faço adaptação. 1, 2, 3, que será ponto baixo. Eu venho já no próximo pontinho alto, olha, um ponto baixo. Certo? Então, aí é só você contar, quando chegar lá no final vai bater certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E segue normal. 1, 2, 3, 4. Cheguei aqui no bloquinho onde eu tenho 5 pontos altos, eu pulo um espacinho e mais 2 pontos. Eu venho no do meio, no terceiro, um ponto baixo. 4 correntes. E lá em cima, na lateral de cima, você faz tudo esse mesmo procedimento novamente, tá?
pulo os 2 pontos, o espacinho vem sobre o ponto alto. 4 correntes, pulo 2 bloquinhos, um ponto alto no próximo. 4 correntes, pulo 2 bloquinhos, um ponto alto no próximo. 1, 2, 3, 4 correntes, 2 bloquinhos, ponto alto no próximo. Vamos ver quantas alças temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E agora a 19ª. 3 correntes, pois será um pontinho baixo, e vem aqui no segundo ponto alto daqueles 4, um ponto baixo. Então, assim, eu fico com 19 alcinhas, ou seja, ímpar. Então, dá certinho. Reparem que eu fiz 2 adaptações, né? Para que fiquem, ó, 1, 2 e a última aqui, 3 adaptações. 3 alcinhas menores para dar certinho. Na mesma direção que você fez essas adaptações, você faz aqui na lateral de cima, novamente, na mesma direção. É só fazer assim e olhar lá embaixo, na hora que chegar aqui, tá? E segue a mesma orientação para a passadeira, porque senão o seu trabalho vai ficar desigual, tá? Aqui vai ficar com mais bico, a passadeira vai ficar com menos bico, não vai ficar legal aquela apresentação para você apresentar para uma cliente que seja, tá joia? Então, use todas essas dicas aí no trabalho de vocês também. No meu tapetinho menor, então, eu fiquei com 19 alcinhas aqui na lateral menor e na minha passadeira também, nas 2 laterais menores. Cheguei já no meu canto, eu faço 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Viro já o meu trabalho para que eu possa estar trabalhando nessa lateral maior e é o mesmo procedimento que fizemos, olha, na lateral maior aqui de baixo. O meu primeiro pontinho baixo está sobre a segunda carreirinha, bem no meio desse ponto alto. Eu faço o mesmo aqui e vai tudo seguir certinho no decorrer do trabalho. Tenho a primeira e a segunda carreira, eu venho bem no meio desse ponto da segunda carreira, um ponto baixo. Já fiz a minha alça de 7 correntinhas do canto e retomo o trabalho. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 1, 2 carreiras e vem bem no pezinho aqui do ponto alto, ponto baixo. 4 correntes, pulo 1, 2 carreiras, vem bem no pezinho do ponto alto, um ponto baixo. E sigo até o final, ficando com a mesma quantidade de alcinhas da outra lateral maior. Chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer o pontinho baixo bem aqui nessa segunda carreira, por trás desse segundo ponto alto, faço as 7 correntinhas e virou, vai trabalhar aqui na lateral menor? Faça todas as adaptações que foram feitas lá na lateral menor, na mesma direção, se possível, para ficar bem bonitinho nosso acabamento, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui essa parte das alcinhas e já volto finalizando com vocês. Lembrando, gente, que na passadeira é o mesmo procedimento, tá bom? O que muda é só aqui, ó, na lateral maior, aonde a gente vai ficar com mais leques, tá vendo? A gente fica com mais alcinhas. Na lateral menor, não. A gente vai ficar com a mesma quantidade que ficou nos 2 tapetinhos menores, ou um que seja, não sei a quantidade que você vai fazer aí, tá bom? Bom, pessoal, já estou finalizando aqui, já fiz aqui a minha lateral menor também, com 19 alças, assim como a lateral menor lá embaixo. Fiz aqui a minha alça de 7 correntinhas aqui do canto e vou finalizar, olha, com ponto baixíssimo, lá onde iniciamos a primeira alcinha, de 4 correntes. No mesmo pontinho, olha, eu entro com a agulha e faço um ponto baixíssimo, depois das 7 correntinhas. No mesmo ponto. Entro com a agulha, ponto baixíssimo. Então, eu finalizei e fiz a minha alça. No meu tapetinho aqui na lateral menor, fiquei com 23 alcinhas então, tá? Sem contar, ó, a do canto, tá? 23 alças. Pra você se guiar um pouco aí, quiser ter ideia da a minha passadeira nessa lateral maior aqui do meu trabalho, eu fiquei com um total de 47 alcinhas, tá, gente? Olha, toda essa lateral. 1, 2, 3, 4, 47 alcinhas. E na lateral menor, com 19 alcinhas também, assim como nossos 2 tapetinhos menores, tá bom? Bom, vamos lá, prosseguindo aqui então. Finalizamos, né, todas as alças, finalizamos com ponto baixíssimo aqui, onde iniciamos a primeira alcinha. Agora, eu tenho essa alça de 4 correntes, eu já entro com a agulha na primeira correntinha, olha, das 4, busco o fio, ponto baixíssimo. Na segunda correntinha das 4, entro, busco o fio baixíssimo. Agora sim, eu já entro aqui por dentro da alcinha e faço um pontinho baixo.
certo? Dessa forma, eu estou no meio da minha alcinha com um pontinho baixo. Bom, feito aqui o meu pontinho baixo, eu faço uma correntinha, laço o fio, vou na próxima alcinha de 4 correntes e faço um leque aqui dentro de 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Gente, um outro detalhe muito importante, olha só, reparem como que os meus pontos são alongados. Se o seu ponto for bem justinho, aqui onde eu fiz uma correntinha, você pode fazer até 2, tá joia? Então, fica essa dica aí. Fiz o meu leque, uma correntinha ou 2, se você preferir, se o ponto for muito apertado. Vem na próxima alcinha de 4 correntes e prende com ponto baixo. Por isso que tem que dar ímpar. Uma prende, outra faz o leque. Uma prende, a outra faz o leque, certo? Prendi uma correntinha, laço, vem na próxima alcinha, o meu leque de 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos na mesma alça, completando o meu leque. Feito aqui o meu leque, uma correntinha, vem na próxima alça, prendo com ponto baixo. Uma corrente, laço, vou na próxima alça, leque. E lembrando que, se seu ponto for mais apertadinho que o meu, ao invés de uma correntinha, faça 2. Vou seguir trabalhando dessa forma com essa repetição. Em uma argolinha eu faço leque, na próxima eu prendo com ponto baixo. Até chegar aqui no final, que antes dessa alça maior, aqui deve ser ponto baixo. Agora, vocês estão entendendo por que tinha que dar ímpar, né? Aqui não pode ser leque. Leque é aqui no canto, aqui tem que ser ponto baixo. Aí, eu já volto com vocês, tá? Bom, pessoal, já estou chegando aqui no finalzinho, olha, fiz aqui meu último leque, uma correntinha de intervalo, tem à frente mais uma alcinha antes de chegar aqui na alça maior do canto. Então, nessa última alça, eu prendo com ponto baixo e assim eu finalizei toda essa lateral aqui. Agora, para entrar aqui no meu leque, eu não faço apenas uma correntinha, eu faço 2, tá? Uma e 2, pois o meu ponto pede para que eu faça 2, senão repuxa o meu trabalho. Então, você vê, às vezes, o seu só uma dá certo, ou você tem que fazer até 3. Laço o fio, aqui nessa alça maior, a gente não vai fazer um leque de 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. Vamos fazer um leque de 5 pontos altos. Então, eu entro dentro da alça, um ponto alto, 2, 3, 4 e 5. Feitos 5 pontos altos, eu faço 2 correntinhas de intervalo do leque e na mesma alça ainda eu faço os outros 5 pontos altos. Então, aqui, ó, a gente fica com um leque maior, tá? 2, 3, 4 e 5. Total de 10 pontos. E aqui na lateral, eu fiz um total de 6. 3, 2 pontos, mais 3. 2 correntes, 5, 2 pontos, mais 5. Tá? Nos 4 cantos, você vai fazer exatamente assim. Terminou o leque, 2 correntes, pois eu fiz 2 para entrar. Venho na próxima alcinha que eu tenho à frente, prendo com ponto baixo. Agora, eu volto a trabalhar normalmente. Então, fica bem certinho aqui o cantinho. Uma corrente, laço, vem na próxima alça, o meu leque de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos. Então, é basicamente isto, tá, gente? 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Olha como que eu alongo bastante o meu ponto. É a minha maneira de trabalhar, então, meus pontos ficam bem grandão, tá? Uma corrente, próxima alça, um ponto baixo, uma corrente, próxima alça, leque. Seguimos assim. Chegou nos 4 cantos, temos mais 3 ainda a ser trabalhados. Faz da mesma forma que eu fiz aqui juntinho com vocês. Eu vou adiantar toda a minha carreira e já volto aqui com vocês. Quero aproveitar também a ocasião para mandar um beijão para as meninas que estão me acompanhando aqui no meu canal da família. Que muitas estão deixando mensagem aí, falando, Edilene, agora nas videoaulas, eu fico imaginando você dando uma pausa e indo lá fazer uma mesinha posta. Gente, agora é a parte da noite e o mozão tá fazendo pão caseiro e eu vou parar um pouquinho para ela fazer um lanchinho e já volto aqui para continuar com vocês. Bom, pessoal, continuando aqui, então, eu já dei a volta em toda a minha peça com esse acabamento que eu expliquei para vocês. Fiz aqui meu último cantinho, 5 pontos, 2 correntes, 5 pontos, 2 correntes
E para finalizar, olha, eu venho nesse primeiro pontinho baixo, aonde a gente iniciou o nosso bico de acabamento, e faço um ponto baixíssimo. Feito aqui, então, o nosso ponto baixíssimo, agora eu vou caminhar até o segundo ponto desse primeiro leque aqui de 3 pontos altos. Então, eu tenho aqui à frente uma correntinha de intervalo, eu entro nessa correntinha, olha, com a agulha, busco o fio, um ponto baixíssimo. Eu vou caminhando. Tenho aqui à frente o primeiro ponto alto, um baixíssimo, e tenho aqui à frente o segundo ponto alto, um baixíssimo. Aqui eu vou subir 3 correntes e começar a trabalhar. Essas 3 correntes equivalem ao meu primeiro ponto alto. Laço, venho no próximo, o segundo ponto alto, e dentro do intervalo do meu leque eu faço 2 pontos altos e um ponto picô. Quero lembrar vocês também, as meninas e meninos que têm mais experiência aí no crochê, pode estar adaptando outro bico de acabamento nesse trabalho que fica lindo também, tá? Fica aí a seu critério. Feito aqui os meus pontos, são 4 no total, eu faço 3 ou 4 correntinhas para fazer o ponto picô. Na minha peça, eu fiz com 4 correntes, tá? 1, 2, 3 e 4. Volto nas 2 cordinhas, dou pontinho alto, busco o fio ponto baixo. Laço o fio no intervalo do leque ainda, eu faço mais 2 pontos altos. E aqui no restante dos meus pontos, que são 3, eu faço no primeiro um ponto alto e no segundo um ponto alto. Eu deixo o último sem trabalhar, assim como nós pulamos aqui o primeiro, tá? Então, ficamos assim, um total de 4 pontos, um ponto picô, 4 pontos. E esse será o nosso acabamento. Aqui, sem correntinha de intervalo, eu não precisei fazer. Se o seu ponto for apertado, eu sugiro que você faça uma correntinha. Eu laço o fio, já passo para o meu próximo leque, eu pulo o primeiro ponto, venho no segundo, um ponto alto, olha, reparem que eu não fiz correntinha, tá? Venho no próximo, o segundo, mesmo procedimento, no intervalo do leque, 2 pontos, um picô com 4 correntinhas, no meu caso, 1, 2, 3 e 4. Volto nas 2 cordinhas do pontinho alto, prendo com ponto baixo. Laço, no intervalo do leque, ainda mais 2 pontos altos. E no restante do meu leque, são 3 pontos, no primeiro, um ponto alto. E no segundo, um ponto alto, deixando o último sem estar trabalhando, certo? Sem correntinha, laço, passo para o próximo, pulo o primeiro, no segundo, já começo a trabalhar um ponto alto, o segundo, e no intervalo do leque, exatamente como fizemos nos demais, tá? Quando chegar lá no canto, eu volto com vocês. E ressaltando, se o seu ponto for apertado, faça uma correntinha de intervalo, tá? Bom, pessoal, já adiantei toda essa lateral maior, olha só como que fica lindo esse acabamento, é simples e dá um charme aí na nossa peça. Vou chegar aqui no meu canto novamente, fiz aqui meu último leque da lateral. Para entrar no canto, eu já faço 1 ou 2 correntinhas, eu sempre falo 1 ou 2, porque se o seu ponto for mais apertadinho, você faz 2, tá bom? Laço o fio, venho aqui no meu leque, o mesmo procedimento, pulo um ponto, venho no próximo e faço ponto sobre ponto. Aqui já tenho 2, 3, 4, e no intervalo do leque a gente faz 2 pontos altos, 1 e 2. E vamos fazer o ponto picô, assim como fizemos aqui, 4 correntes, 2, 3 e 4. Volto nas 2 argolinhas do ponto alto, prendo com ponto baixo. Volto ainda no intervalo do leque, faço 2 pontos altos e trabalho aqui o outro lado do meu leque. Seno ponto sobre ponto e deixo o último sem trabalhar, tá? Já vem, olha, sobre o primeiro ponto daqueles 5, um ponto alto, aqui o segundo, o terceiro e o quarto, deixando o último assim como nós pulamos o primeiro ponto aqui. Fiz o picô e para sair do leque também eu faço uma correntinha. Se eu fiz uma aqui, eu faço uma para sair. Já venho pro próximo leque, que é o menor, pulo um ponto e repito o mesmo procedimento. Olha só, o meu fica bem certinho com uma correntinha. Mas se você vê necessidade, você faz 2 para entrar e 2 para sair aqui do leque. E os demais segue normal, ponto sobre ponto, deixando o primeiro e deixando o último, e no intervalo do leque, como fizemos aqui em toda a lateral.
E nos 4 cantos, você vai fazer esse leque maior, assim como acabamos de fazer esse aqui, tá? Então, eu vou adiantar aqui minha peça e já venho finalizando com vocês. Bom, pessoal, já dei a volta em toda a minha peça com esse mesmo acabamento. Fiz aqui, olha, meu último leque aqui do canto, uma corrente, e aqui foi aonde nós iniciamos o nosso primeiro lequezinho menor, aonde subimos 3 correntinhas iniciais. Eu venho na terceira correntinha, olha, depois que eu fiz uma correntinha de intervalo, tá? E faço um ponto baixíssimo, busco o fio e passo aqui por dentro. Aí, fica dessa forma aqui o nosso acabamento. Aqui, no caso, pode cortar o fio e fazer o arremate. Deixa uma sobrinha, pra mim poder dar esse nozinho aqui ainda, passo por dentro e aperto. Agora, eu levo esse fiozinho para o lado de trás da minha peça, tudo do lado avesso, e faço o meu arremate, tá? Aqui, o arremate eu faço assim, já com a peça do lado avesso. Eu passo esse fiozinho aqui pra trás, vem trazendo ele aqui, ó, por dentro desses pontinhos, e vou dividir esse fio ao meio ainda, tá, gente? Olha, divido ele em 2 partes. Dividi aqui em 2 partes, passo uma perninha pra cá, ó, dou uns 2 nozinhos, bem de leve, pra não repuxar lá em cima, olha só. E passo esse excesso também por alguns pontinhos aqui, ó, na parte do avesso, tudo no lado avesso. E essa sobrinha eu corto rente e, se preferir, pode dar um pinguinho de cola aqui na pontinha também, tá? Bom, gente, então é isso. Finalizamos mais um trabalho aqui no canal, mais uma videoaula, e eu espero de coração que vocês tenham gostado, que façam muito esse trabalho, e se fizer e postar nas redes sociais, me marca para que eu possa ver, elogiar e compartilhar também o seu trabalho. Para mim é uma alegria imensa, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!